Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast de Tudo Muito. Eu sou a Flaviane e hoje eu estou aqui com o Luiz. Oi, pessoal. E também com a Vanderleia. Olá, pessoal. E hoje temos como convidada a facilitadora de biodança Silva Aik, que fala diretamente lá de Santa Catarina. Olá, pessoal. E é um dia bem especial, assim, é um momento bem especial de conversarmos com a Silvia. Silvia, facilitadora de técnica de dança, uma amiga do coração, uma pessoa que quero muito bem, então estou me sentindo muito à vontade de falar assim, que bom que você está aqui nesse dia para conversar com a gente, para contar sobre você, sobre a biodança na sua vida, sobre Rolando na sua vida, e compartilhar conosco assim essa jornada de quem nos ouve desde o início do podcast, sabe que a gente traz Rolando Toro, né, criador da biodança, a partir do princípio biocêntrico na vida. E ter alguém que conviveu com ele, que teve toda a sua formação realmente vivenciada com o Rolando, é uma coisa muito linda. Então, é com muita honra que teremos a fala da facilitadora de biodança, da artista plástica, da mulher poderosa, da sacerdotisa da vida. E é como sacerdotisa que eu te entrego o bastão da fala, Silvia. Obrigada, querida, é muito bom. Sempre é bom conversar contigo, sempre me traz muita alegria. É engraçado e é profundo ao mesmo tempo, né? E quero felicitar vocês por essa iniciativa do podcast, porque quanto mais nós expandirmos a biodança, mais a humanidade inteira sai ganhando com essa iniciativa, né? E é bem significativo fazermos isso a poucos dias do aniversário do Rolando Toro, no mês onde se celebra o mês da biodança, né? E mais especificamente o dia 19 de abril, que é o dia do nascimento de Rolando Toro, que foi instituído como Dia Internacional da Biodança, né? E para mim é uma honra muito grande, fazemos aniversário pertinho, Rolando Toro e eu faço dia 16, ele dia 19, muitas vezes tive a oportunidade de comemorar o meu aniversário junto com ele em encontros de biodança, quando estávamos juntos, né? E gostaria de começar com uma proposta. Rolando Toro, deixa eu dar um passinho atrás, né? Rolando Toro, ele era antropólogo, psicólogo, um grande investigador da natureza humana, mas Rolando Toro gostava de ser apresentado como poeta. Quando apresentavam ele, ele dizia: como eu mais gosto de ser apresentado é como poeta. E Rolando era um artista, na verdade, um artista da vida. Então, Rolando escreveu muitas poesias, ele tem muitos livros de poesia publicados. E ele escreveu também uns poemas originais para os arquétipos do tarô. Então, se vocês me permitem, eu vou escolher aleatoriamente uma das 22 cartas do tarô e vamos ver qual é a mensagem de Rolando Toro para nós nesse momento, para abrir as portas desse podcast, pode ser? Vou escolher uma carta aqui. Maravilhoso, muito lindo. A carta que se diz que é o arcano sem nome, porque ele é um arcano de renascimento. Então, esse arcano do renascimento, ele fala sobre a morte e o renascimento, né? Que é o ciclo da vida mesmo, né? O ciclo das estações, o ciclo da respiração, o ciclo do dormir e acordar. E então eu vou ler o poema para vocês, o poema de Rolando Toro, sobre este renascimento, sobre esse ciclo da vida e da morte. Fala assim: melodia inconclusa é nossa vida. O final é o começo. Transformação da rosa em pólen e do pólen em rosa. Transformações cotidianas do gesto flor e da incerteza. Sentimento de estar vivo, nascer cada dia. Os programas são levados pelo vento. Que lindo! Muito lindo, muito lindo mesmo. E isso
isso reflete muito Rolando Toro, né? Que Rolando estava constantemente se renovando, né? Constantemente se renovando. Então, o que está programado é levado pelo vento, os programas são levados pelo vento, porque a vida é um reinventar-se, é um renascer cada dia. Inclusive, tem uma outra frase de Rolando, bem conhecida, que ele fala assim: quem não renasce cada dia começa a morrer. É tão pertinente ao nosso momento atual, né? Ao momento da humanidade atual, onde precisamos realmente estar renascendo cada dia. Então, Rolando é assim, Rolando era um homem muito atual e um grande visionário também, né? Eu estou começando aqui a nossa conversa falando de Rolando Toro, mas eu já vou me apresentar também para vocês. Mas começo falando de Rolando Toro porque isso foi uma das coisas que me fascinou em Rolando Toro quando eu o conheci. Essa atualidade dele e, ao mesmo tempo, essa capacidade visionária dele, né? Porque Rolando faleceu em 2010, ou seja, já tem 12 anos, e se lemos textos e coisas que Rolando escreveu há 40 anos atrás, são absolutamente atuais ainda hoje. Então, ele era mesmo um visionário, né? Um visionário porque ele estava sempre se atualizando com a vida, né? Ele estava sempre se renovando, renascendo cada dia, olhando para frente, em vez de olhar para trás. E, Silvia, eu sinto assim, quando você trazendo os textos do Rolando, né? Outro dia eu estava revisitando os tomos, né? E que foram os primeiros escritos, né? Dele, assim mesmo, né? De Rolando escrevendo. É impressionante que coisas que ele escreveu lá atrás, agora a ciência diz é isso mesmo. Outras coisas que ele já via, que ainda não tinha comprovação, a ciência diz é isso mesmo, né? A gente está vivenciando isso. E, ao mesmo tempo, a poesia, porque é uma ciência poética, uma poética científica, né? Porque quando você pega uma poesia dele, é impressionante como vem carregada também de uma jornada, assim, que ela né, como a gente fala, temporal, assim, você olha e diz, nossa, e ao mesmo tempo tem uma ciência, ele tem um saber, tem um conhecimento. Então, eu fico assim, agora eu estou entendendo, como diz outro, depois de 23 anos de biodança, se diz assim, agora eu estou entendendo essa complexidade que ele trazia. E o que você trouxe assim, dele como um ser vivo, né? Mesmo, né? Vivo. Era um homem vivo, que morreu vivo. Isso é muito lindo. Então, continuamos, Silvia. Como é que você chegou na biodança? Falando ainda dessa poesia, né, uma das definições de biodança de Rolando Toro, quando perguntavam para Rolando o que é biodança, ele muitas vezes disse: biodança é a poética do encontro humano. É lindo. Então, ele traz a poesia para a nossa própria humanidade, né? Então é muito lindo isso. Bem, como eu conheci biodança? Eu fazia faculdade de artes plásticas e fazia teatro. E gostava muito do teatro como uma maneira de poder expressar os sentimentos, expressar as emoções, como expressão humana, né? Das múltiplas formas de expressão da vida. Mas o teatro sempre tem aquela coisa de que tu atua por trás de um personagem, né? Então, na verdade, não sou eu, é uma representação, né, de algo, de alguém, enfim. E quando eu conheci a biodança, eu vi que toda aquela expressão que eu buscava no teatro, ela acontecia na biodança sem máscaras, sem personagens. E isso me fascinou absolutamente. Eu disse, gente, toda essa expressão que eu busco, ela pode acontecer não por trás de um personagem, mas ela pode acontecer, não, ela acontece efetivamente com as pessoas sendo como elas são, né? Sem precisar se esconder ou se fantasiar atrás de uma máscara ou de um personagem. E isso foi brilhante. E Rolando Toro era a pessoa mais transparente do mundo também, né? Porque ele não tinha problema com falar o que ele pensava ou
dizer, meu Deus, e o que vão pensar de mim se eu disser tal coisa? Que é uma coisa que a gente costuma fazer, né? Porque Sim. parte daquela necessidade que nós temos de ser aceitos o tempo todo, né? Então, para eu ser aceito, eu preciso agradar os outros, né? Então, o que será que vão pensar se eu disser tal coisa? Rolando não tinha problema nenhum com isso. Ele dizia, olha, se a metade não gostar, tem a outra metade que vai gostar, então tá tudo certo, né? Nós nunca vamos agradar a todas mesmo, né? E essa honestidade com a vida, essa honestidade com ele mesmo, para mim era absolutamente um fator de atração, né, de tudo isso que ele trazia. Então, essa foi a minha porta de entrada. E quando eu conheci Rolando, eu achei fascinante a vitalidade e a generosidade dele. Foram duas coisas que me chamaram muito a atenção mesmo, assim. Uma vitalidade sem limites e uma generosidade sem limites, porque eu acho que a biodança nasceu mesmo dessa inquietude do Rolando de querer, ou de querer não, de saber que todo ser humano tem direito à felicidade, e ao amor, e à saúde. Né? Então, isso trazia junto com ele esse incômodo, esse questionamento de como nós podemos fazer para que todas as pessoas tenham acesso a isso, né? A ser felizes, que é o que todos nós queremos mesmo. E Silvia, e no começo, assim, porque aí você começou a fazer biodança, e aí você resolveu que era isso na sua vida? Resolvi que era isso na minha vida. E aí, sendo isso na sua vida, as coisas foram caminhando, e você caminhando com o Rolando, é isso? Como é? Foi assim, porque nessa época eu morava em Porto Alegre, Rolando Toro morava em São Paulo. Então, eu conheci biodança não diretamente com Rolando Toro, conheci biodança com a primeira aluna formada por Rolando Toro, chamada Bernadette Lenza. Ela ia uma vez por mês a Porto Alegre, conheci biodança com ela, né, que foi a primeira aluna formada por ele em São Paulo. E depois, então, depois de um ano de biodança, eu fui convidada a conhecer o Rolando Toro. Então, eu fui para São Paulo. E aí foi quando eu o conheci, e aí eu disse, nossa, é com esse homem que eu quero fazer biodança. Né? Mas isso implicava viagens constantes, e implicava carregar 2 filhos, bebês, como uma cigana, carregando nas costas, para cima e para baixo, né? Naquela época não era tão fácil a gente viajar de avião assim para um lado para o outro, né? Então pegar ônibus, ou vai de avião, ou faz o que der, né? Mas aí eu comecei a seguir Rolando como uma cigana mesmo, assim. Depois Rolando se mudou para o Rio de Janeiro, aí eu sempre que podia, eu ia, mas paralelo a isso, eu continuei fazendo biodança regular em Porto Alegre, com depois a Ione Martinez, que foi formada por Rolando Toro também, e que tinha um espaço de biodança em Porto Alegre. Então, assim que eu fui seguindo, né, Rolando, ou seja, fazendo aulas em Porto Alegre e seguindo ele pelo Brasil. Gente, que loucura também. Não, era uma loucura mesmo, assim, e fascinada com isso, fascinada, porque eu percebi naquele momento que a biodança já tinha entrado na minha vida, e que os valores, as coisas que eu dançava na sala de aula, elas faziam parte do meu cotidiano. Então, do jeito que eu me relacionava com as pessoas, né, uns anseios que eu tinha, a profissão que eu fui buscar, né? E a profissão que eu fui buscar foi ser professora de biodança. Né? Mas então... Uma coisa mais ou menos sem querer, assim, porque eu fui seguindo, Rolando, e estando sempre muito próxima dele, sempre junto e tal. E até que um dia o Rolando virou para mim e disse assim, e Rita, Rolando era chileno, né? Então ele falava... Ele jurava que ele falava perfeitamente português, mas não era bem assim, né? E quando ele tratava a gente carinhosamente, ele chamava a gente de Rita, né? Filhinha. Aí ele virou para mim e disse, Rita, pode começar a dar aula de biodança.
Eu disse, como assim? Ele disse, não, você está pronta, pode começar a dar aula de biodança. Nossa, eu achei o máximo aquilo, né? E eu realmente estava pronta, né? Foi depois de ele dizer essas palavras que eu me dei conta de que sim, que eu podia dar aula de biodança. E aí eu comecei em seguida, em 84, eu comecei a dar aula de biodança. Puxa vida, 84, olha só, foi bem no começo mesmo da chegada do Rolando. Então, quase que você viu a trajetória do Rolando no país, assim, a expansão da biodança. Você não foi... É bem assim, não, porque Rolando chegou em 86 em Brasília, ele ainda morava na Argentina. Aí ele ficou indo e vindo, depois, então, oficializaram a vinda de Rolando para o Brasil, e Rolando foi para São Paulo. Então, ele se instalou oficialmente, acho que foi em 78, tá? E eu conheci biodança em 80. Olha, então, comecinho da expansão. No comecinho, E aí, claro, só tinha uma escola de biodança no Rio de Janeiro e uma escola de biodança em Fortaleza, chamava Escola Nordestina de Biodança. Então, não tinha como fazer formação de biodança em vários lugares, a não ser seguindo Rolando Toro como a sombra dele, né? Era o único jeito mesmo. Então, ele nasceu no Chile, né? Em que ano que ele nasceu? Rolando em 19 de abril de 1924. 1924. E em 1976, você falou que ele oficialmente veio morar no Brasil, né? Isso. Ele morou no Chile, na Argentina. Ele precisou sair do Chile por causa da ditadura. Estavam prendendo todos os intelectuais no Chile, na época da ditadura, então ele foi para a Argentina, e da Argentina ele começou a fazer viagens periódicas ao Brasil. Ele absolutamente se encantou e sempre foi encantado pela bossa nova, pela música brasileira. E ele disse, nossa, conheceu o berço da música brasileira, e aí ele veio e ficou no Brasil, né? Uma coisa interessante da biodança é que a gente não dança umas músicas específicas, assim, ou a gente não dança música clássica, ou coisas assim. A gente dança músicas que são músicas do nosso cotidiano, né? Músicas que a gente dança Gilberto Gil, a gente dança, né, Caetano e dança Terra Samba, né? E isso é muito interessante também, porque eu acho legal, porque não torna a biodança uma coisa assim excepcional ou fora da nossa vida, fora do nosso dia a dia. O interessante é que quando a gente está na vivência e dança essas músicas que fazem parte do nosso cotidiano, quando a gente está em outra situação e de repente escuta aquela música, é muito evidente assim que aquela emoção que a gente teve no encontro, na vivência, ela acaba chegando em nós, né? Então tem umas músicas que a gente escuta que são mais tranquilas, mais calmas, para a gente respirar. E aí, quando de repente a gente escuta aquela música, opa, a gente já se lembra de respirar. E é legal essa passagem também que você contou do Rolando Toro pelo Brasil, América Latina, e depois, posteriormente, né, ele foi para outros lugares, mas que ele traz essa multiculturalidade também nas vivências, né? A gente vê que a gente não está fazendo uma vivência lá do Chile, da terra natal dele. A gente não está fazendo uma coisa que não tem a ver com o nosso contexto, que não tem a ver com o nosso dia a dia. Sim, o catálogo de músicas em biodança é muito eclético, né? Então, sim, nós temos muitas músicas clássicas em biodança, né? Porque a música clássica, ela transcende qualquer cultura, né? Já é diferente de uma música regional, por exemplo, né? Uma música regional que a gente conhece e tal, funciona para nós, mas de repente não funciona muito bem para uma pessoa de um outro país. Mas a música clássica, ela transcende qualquer fronteira e ela funciona sempre em qualquer lugar. Então, o repertório de músicas de biodança é muito eclético mesmo, né? Tem desde a música popular até a música clássica, até música medieval, música indiana, né? Então, e é bem que nem tu disseste, Flaviane, porque a vivência
né? Que é isso que tu está falando, e a vivência que é o resultado do exercício do movimento corporal com a emoção. Quando eu ouço a música, faço um movimento corporal, e esse movimento corporal ele vem de uma emoção que eu estou sentindo, né? E isso se transforma no que a gente chama de vivência, né? E essa vivência fica registrada nas células do nosso corpo e fica registrada em algum lugarzinho lá dentro do cérebro. Então, quando eu ouço aquela música de novo, eu ativo aquela memória, que não é uma memória cognitiva, é uma memória que vem da experiência, é uma memória vivencial. Por isso eu sinto de novo aquela emoção, eu sinto de novo aquela sensação boa, né? E esse é o grande barato da biodança, né? Porque todas as nossas experiências ficam registradas no nosso corpo, né? E isso também, como eu já mexia com o corpo, eu era professora de yoga, eu fazia ginástica, eu fiz atletismo, eu fazia teatro, eu fiz dança há muito tempo. Então a biodança parece que ela juntou todos esses pedacinhos de quebra-cabeça que eu vinha fazendo, né? Yoga por um lado, teatro pelo outro, dança por aqui, música por lá, juntou tudo isso nessa grande revelação que foi para mim, que é a vivência, né? De juntar música, movimento, tudo, e registra essa emoção intensamente no corpo, que depois é manifestada. E eu noto que isso que eu experimentava nas aulas de biodança foi muito importante na minha relação com os meus filhos, por exemplo, né? Na minha relação com o trabalho que eu fui buscar. Eu sempre tive de profissão biodança. Se eu parar de fazer biodança, eu não sei fazer outra coisa. Eu tenho um amigo que fala que eu não sirvo para outra coisa, não sei fazer biodança. Eu digo, tá bom, tá de bom tamanho. Porque sempre foi a minha profissão, nunca tive outra, né? Sempre trabalhei com biodança, sempre dancei biodança e sempre me motivou muito a biodança. Silvia, você trazendo né, assim, o poder da música, né? Na verdade, você foi falando do poder da música em nós, e quando a Flávia trouxe os movimentos do Rolando, que ela falou, não são movimentos regionais, né, que Rolando foi sistematizando. E você vendo Rolando se movimentar, eu diria assim que era isso, né? Você olhar ele se movimentar, você era transcendental, assim, senão... eu conheci ele já idoso, eu tive a oportunidade de conhecê-lo já ali a partir dos 75, eu acredito, né? E a minha última formação ele já estava com 80 e pouco, então, e mesmo assim era um piá, né? Assim, a gente fala piá aqui, né? Estou no Paraná e vou falar piá, era um menino, né? Então, como que era isso? Assim, como que o Rolando e o movimento? Como é que ele, né? Assim, o que você traz assim dessa coisa do movimento, dele expressando e o movimento em nós? O movimento do Rolando era incrível, né? Era muito vital, ele tinha muita energia, né? Ele dançando, saltava sempre de pé descalço, verão e inverno, sempre de pé descalço. Ele dizia que ele estava conectado na tomada cósmica e que ele se alimentava dessa energia cósmica e que ele não ia ficar doente nunca, né? E eu nunca vi ele resfriado, por exemplo, né? E sempre de pé descalço, com uma vitalidade incrível. E, ao mesmo tempo, por ele ser essa pessoa tão efetiva, quando ele fazia algum movimento, algum exercício de dar colo para alguém ou de acariciar alguém, se percebia uma redoma em volta, e ele era puro amor, a imagem de uma Pietà em masculino, assim, né? O puro amor. O mundo inteiro parava e só existia aquele momento de dedicação absoluta, exclusiva para aquela pessoa de quem ele estava cuidando, com todo aquele afeto, com todo aquele amor, com toda aquela proteção, né? E, ao mesmo tempo, era muito criativo também, e Rolando era muito divertido, né? Como ele era muito intenso, assim, ele era muito engraçado, porque ele falava de uma maneira muito espontânea, né? Então, era muito divertido estar com ele. E o movimento dele era muito criativo e ele provocava e incentivava a criatividade no nosso movimento também. Né? Muito lindo. Não tenha medo do caos.
né? Só entrando no caos é que a gente pode criar uma nova ordem. Então, ele não tinha medo do caos e provocava na gente situações onde a gente pudesse entrar nesse caos também para poder criar uma nova ordem, né? Muito lindo. Agora, uma coisa assim, algo também foi a coragem, né? Eu vejo assim, a coragem era algo que ele tinha, a confiança era algo que sustentava, e o instinto exploratório, né? Porque também ele vem assim e toma o mundo. E você fez parte dessa jornada saindo do Brasil, né? E indo também ser inovadora e também assim super mente aberta indo para a Europa, né, Silvia? Então, como que é essa jornada também de levar a biodança para fora? Assim, porque você teve fora, morou muito tempo fora, quer dizer, realmente você, quem que falou que você só serve para biodança é isso, né? Porque é lindo, porque foi assim que você fez essa ponte também de levar a biodança para outros lugares, né? E de um modo tão efetivo e tão firme, tanto é que está lá, né? Eu sou bastante nômade, assim, né? Talvez porque eu venho de uma família de viajantes, né? Uma família que sempre esteve ligada à aviação, a viagens, cada um mora de um lado e tal. Então, eu tenho um amigo que fala assim, nossa, tu fala que vai para Barcelona, como quem diz, eu vou ali na esquina comprar um pãozinho na padaria, né? Então, eu nunca... As distâncias nunca foram representativas para mim em quilômetros, né? Às vezes a gente, e é verdade, né, gente? Às vezes a gente está mais distante de uma pessoa que mora 10 metros, né? Do que está perto. E de uma pessoa que está a 10 mil quilômetros. Né? Então, a distância é muito relativa. E eu nunca tive problema com a distância física, assim, também. E quando Rolando foi pela primeira vez à Europa, 6 pessoas acompanharam o Rolando daqui, né, para ajudar a disseminar a biodança na Europa. Rolando já tinha uma filha e um genro que moravam na Itália, e eu fui uma dessas 6 pessoas que foi com Rolando para lá. Então, começamos na Itália, da Itália fomos para Paris, para França, para Suíça, e em volta ali, divulgando a biodança em universidades, em centros de saúde, em escolas de teatro, em vários lugares. E depois desses meses, então, cada uma dessas pessoas que esteve com Rolando, não todos, né, mas alguns de nós, tínhamos contato em outros países, e por sugestão de Rolando, e também porque a gente tinha asa nos pés, né, cada um foi para um país para começar a biodança num país diferente. Eu tinha contatos na Espanha, então eu fui para Barcelona. A minha ideia era ir para Barcelona por um ano só para sentar as bases da biodança e depois deixar a biodança funcionando lá. E esse um ano se converteram em 12 anos, então fiquei 12 anos em Barcelona. Depois voltei para cá, para Santa Catarina, né? Era bem gostoso estar junto com o Rolando nessas viagens, nessas atividades também, né? Porque uma das coisas que eu sinto que a biodança me trouxe também é a confiança em mim mesma, né? Então, essa confiança em mim mesma permitia que eu estivesse num país sem saber falar o idioma, permitia que eu falasse de mim sem me preocupar em que o outro fosse me aceitar 100% ou não fosse me aceitar 100%, né? E é uma das coisas básicas da biodança, assim, é essa autoconfiança. Então, essa autoconfiança, eu senti que eu trouxe ela para a minha vida. E isso me permitiu fazer muitas coisas. E me permite até hoje, né, fazer muitas coisas, né? Sem a exigência da perfeição, ou seja, fazendo aquilo que eu posso do jeito que eu posso, do jeito que eu sou, né? E isso é o que eu tenho para oferecer, né?
Porque a perfeição a gente não vai alcançar nunca. Haha, surpresa! Não, não vai. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito contar, né? Então, muitas vezes a gente deixa de viver porque fica querendo ser perfeito, né? Não vai, não vai. Então, olha, eu dou o que eu posso, eu ofereço o que eu posso, e isso é o que tem. Se serve para alguém, tá bom. Serviu para mim. Né? Porque também uma outra coisa, né, que Rolando incentivava, crie a sua vida, crie coisas, né? E o segundo passo dessa criação é mostrar para o mundo. Não adianta criar e guardar, né? É assim, é gerar um filho e manter ele na barriga, sem dar à luz à criatura, né? Então, tem que dar à luz à criatura, e não importa como essa criatura é. De algum coloca jeito, no mundo, na verdade, coloca no mundo. Exatamente, coloca no mundo, sabe? De algum jeito, tu vai estar beneficiando a humanidade com essa tua criação, com isso que tu está fazendo, né? Então, isso é uma das coisas também que eu trouxe para a minha vida da biodança, sabe? Façam. Né? E lindo. Outra coisa também que eu fui aprendendo com a biodança, que trouxe para a minha vida e está muito presente até hoje, sempre tem uma opção. Gostei muito para aprender, para compreender isso, né? Porque eu sempre pensei assim, nossa, mas tem muita gente no mundo que não tem opção, né? Que vive uma condição grave, que sofre e tal. Mas com Rolando e com a biodança eu aprendi que sempre tem uma opção, por mínima que seja, eu posso fazer uma opção, né? Eu posso me mergulhar na dor, ou eu posso ver uma luz no fim do túnel, né? Eu posso me mergulhar nesses tempos que nós estamos vivendo, né, de desesperança absoluta, ou eu posso dizer o clássico, né? Como é que eu vou fazer uma boa limonada desses limões? Né? Sim. E fazer uma boa limonada desses limões. Então, foram muitos os aprendizados com Rolando Toro, muitos mesmo. Né? E eles estão na minha vida. Quando você foi falando, me vem assim, tua fala é essa, né? O que eu trouxe para minha vida, né? Porque é esse lugar, né, que a gente tem sempre conversado aqui entre nós e com quem chega a biodanceiro, né? Que é um sistema que vai progressivamente, né? O que você fala aqui desse criar e expressar e colocar no mundo é bem Rolando Toro mesmo. De criar, expressar e se colocar no mundo, acho que é uma síntese da trajetória dele, né? Assim, e está aí, né? E não só se colocou, e está aí, continua no mundo 12 anos depois, e a gente aqui celebrando essa presença dele no mundo. Né? Isso, e celebrando a presença. E aí, Silvia, me veio assim, coisas que você foi criando a partir disso, porque eu trazia isso para a Flávia e para o Luiz, né? O Renascer em Biodança, o tarô. Então, como é que é isso? Porque realmente você se jogou, né? Assim, você mergulha nesse mar da biodança, né? E transforma isso, né? Então, como é que é isso também de você fazer essas descobertas, esse mergulho, como, né, praticamente o Renascer é você que trabalhou, que estruturou, que trouxe. O que mais você fala das coisas que você mergulhou e trouxe assim para o mundo? Porque eu vejo como um presente para nós. Isso vem dessa minha necessidade de expressão, que começou lá nos 20 anos, quando eu fui fazer uma escolha de faculdade, né? De, então, fazer a Faculdade de Belas Artes para poder expressar todo esse mundo interno, e fazer teatro para poder expressar todo esse mundo interno. Então, na biodança, eu encontrei uma via bárbara de expressão, mas esse lado artístico continuava buscando, né? A criatividade continuava buscando um caminho de expressão dentro da biodança, porque aí a biodança já faz parte das minhas células, faz parte de quem eu sou. E dentro da biodança, então eu fui buscando, não, na verdade eu fui encontrando via de expressão dentro da biodança, né? Eu não buscava nada, mas a biodança
é uma coisa que vai te abrindo portas, abrindo portas, abrindo portas, e se eu tenho um mundo interno para tirar, ele vai saindo por essas portas todas que a biodança vai abrindo, né? Então, lá no começo eu fiz vários desenhos dos 4 elementos, desenhos de Rolando Toro com os animais da biodança, né? Desenhos que eu dei para ele, ficaram com ele, e que eu tenho só umas fotos, os originais ficaram com Rolando Toro, né? Fazem parte do acervo que os herdeiros dele têm, né? Eu tenho algumas fotos só disso. E depois, então, eu fui vendo inquietudes assim que foram me surgindo na biodança e que eu fui desenvolvendo, digamos, especializações dentro dessa grande área, né, que é a biodança. Então, por exemplo, o Rolando sempre falou que um dos elementos fundamentais da biodança é o transe, né? O transe no sentido de voltar às origens, porque todo o organismo vivo precisa se reconectar com a fonte para continuar crescendo, né? Essa reconexão com a fonte, por exemplo, a gente faz de uma maneira mais superficial para entender, seria dormindo à noite, né? Dormindo à noite, nós reconectamos com a fonte, nossas células se regeneram, nosso cérebro descansa, os neurônios se reabastecem e nós acordamos de manhã e damos mais um passo à frente, né? E Rolando falava muito no transe e eu via poucos professores trabalhando com transe, porque não é algo muito fácil, né? E daí surgiu essa proposta de fazer um trabalho de renascer em biodança, né? Que é tirar uma nova foto do que significa a vida, né? Porque quando a gente nasce, o jeito que cada um nasce é essa primeira impressão de que vida é assim. Então, se eu nasci sendo puxada para fora por forceps, o registro que fica em mim para viver eu preciso de ajuda, né? Não consigo fazer sozinha, vou precisar de ajuda sempre, porque esse é o primeiro registro, né? Ou se eu nasci com um cordão umbilical em volta do pescoço, sem poder respirar, né? O registro fica, a vida é um sufoco. Então, esses são registros bem básicos, assim, né? Que não necessariamente fica registrado, mas é muito provável que fique, porque é a primeira foto. Então, o renascer em biodança é a possibilidade de tu tirar novas fotos de como é que pode ser viver, né? Viver pode ser, não precisa ser um sufoco, pode ser leve, pode ser ameno, pode ser gostoso, né? E isso acontece com os exercícios de biodança, ressignificando o teu momento do nascimento. E aí depois, com muitas conversas com Rolando, muitas experiências, a gente foi chegando a essa especialização do renascer em biodança. Silvia, eu falei há pouco do meu relato, né, do renascer. E algo também muito significativo, porque a minha compreensão do tarô sempre vinha de um lugar muito comum, assim, de entender que vai abrir carta de tarô como algo que, ao mesmo tempo, tinha a ver com uma questão de adivinhação, sabe? E previsão. E aí eu descobri um outro lugar a partir do trabalho também do tarô em biodança. E você é tudo, né? As cartas são desenhadas por você, você é a criadora. Então, como que é isso, sabe? De trazer o tarô para esse cotidiano saindo da adivinhação? Porque o senso comum olha como adivinhação. Tá. Antes de começar a falar no tarô, eu quero fazer uma reverência à grande generosidade de Rolando Toro. Porque Rolando Toro, como criador absoluto da biodança, ele poderia fechar, né, as portas, a biodança é desse jeito e aqui não se mexe nisso, né? Mas Rolando sempre foi muito aberto e as coisas que ele achava pertinentes, claro, né? Por isso também que ele aceitou essa conversa toda pelo renascer e aceitou incluir o renascer dentro da biodança. E um exemplo
da generosidade. Posso contar uma historinha? Pode. Um exemplo da generosidade de Rolando. Uma vez ele chegou no Rio de Janeiro para dar um curso, e com uma malinha pequenininha de roupas, e aí ele foi dar o curso, e as pessoas que estavam recebendo o Rolando ali, né, a professora que estava recebendo ele na casa dela, dizia: Rolando, essa tua roupa tá meio velhinha, né? Vamos ver aqui se tem uma camisa mais bonita para colocar e tal. E tinha 2 camisas na mala, e disse: cadê a tua roupa? Ele disse assim: não, é que teve uma enchente horrível em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele morava em Petrópolis, desbarrancou tudo, ficou todo mundo sem roupa, sem casa, sem nada, e eu dei toda a minha roupa. Eu fiquei só com o que eu precisava. E assim era Rolando Toro. Esse era o nível de generosidade de Rolando Toro. Então, ele tinha abertura não só para ideias novas, mas também para dar o que ele tinha. Ele não tinha problema nenhum com isso, né? E é uma historinha que me comove, né? De verdade me comove isso. Eu fiquei só com o que precisava. Olha que fala significativa para esse momento, né? Só o que significa e só o que precisa. Né? Exatamente. Tira os excessos, né? O supérfluo, né? Então, Rolando como antropólogo, ele sempre trouxe também na biodança conceitos que transcendiam a cultura e que faziam parte da humanidade, né? De nós como seres humanos. E isso me chamou muito a atenção dentro de todo o universo arquetípico da biodança, porque a biodança trabalha com muitos arquétipos, e o arquétipo está dentro desse universo da antropologia que transcende a cultura e vai direto na essência do ser humano. E aí eu conheci, através de uma amiga, as cartas do tarô, que eu também tinha essa mesma ideia tua, Vanderlei, um negócio de adivinhação, né? Eu tinha certo preconceito, até que eu entendi que o tarô é o caminho do ser humano pela humanidade, pela vida, e o que ele vai aprendendo ao longo de todo esse caminho. E então eu desenhei as cartas do tarô com as imagens arquetípicas e mostrei para Rolando, e fui com insegurança, porque não sabia o que Rolando ia achar disso tudo, né? E coloquei em cada carta, relacionei com algum texto da biodança, com dizeres e palavras de Rolando Toro. Né? E quando eu mostrei para ele, ele gostou, achou a ideia legal, e pedi para ele escrever algo original para cada uma dessas cartas do tarô. E então foi quando ele escreveu esses poemas originais, como esse poema que eu li ao princípio, né, da carta número 13, da carta sem nome, do Renascimento. E Rolando, então, ele me mandou 22 poemas originais que ele escreveu em 5 dias. Né, para essas cartas. Em 5 dias ele escreveu os 22 poemas originais. E aí, então, eu desenvolvi, com autorização do Rolando, e sempre mostrando, né, o processo para ele, esse trabalho de dançar os arquétipos do tarô, desde uma visão biocêntrica, porque o tarô tradicional ele tem uma visão antropocêntrica, né? É o homem como centro. E a biodança tem essa visão biocêntrica, é a vida como centro. Então, esse tarô da biodança é o único tarô que é biocêntrico, ou seja, tem a vida como centro e tudo gira em torno da vida. Então, essa foi também uma maneira de expressar a minha arte, né? Essa minha formação de artes plásticas dentro da biodança, desenhando esses tarôs, essas cartas, né? Cartas. E durante a pandemia agora também fiz outro trabalho artístico que se chama Sussurros das Árvores. São umas cartas que estão baseadas no trabalho de Rolando Toro, que é a Árvore dos Desejos, onde nós expressamos os nossos desejos ocultos. Então, eu desenhei 43 árvores diferentes, tenho bastante inspiração aqui no livro. Desenhei 43 árvores diferentes e em cada uma das cartas, são cartas também, né, coloquei uma
uma frase de Rolando Toro sobre os desejos. Né? Quais são os meus desejos reais? Porque os desejos são aquilo que te motivam a ir para frente, né? Te motivam a caminhar. Então, em cada carta está escrito um desejo e tem uma pergunta existencial relacionada com aquele desejo. Né? Tipo assim, você se permite receber? Ou você se permite saber quais são os seus desejos? Né? Você se permite desejar? Então, isso foi uma obra que surgiu esse ano passado, durante a pandemia, que são as cartas dos sussurros das árvores. E no fim do ano passado também surgiu outro livrinho de biodança, chamado Enigmas, vai ser publicado agora, até o fim do mês, já está em fase final, que está relacionado com o núcleo emocional da nossa existência, que são as 3 perguntas existenciais que Rolando Toro fala, e que também me fascinaram muito em biodança, que é se eu vivo onde eu quero viver, a outra pergunta é se eu vivo com quem eu quero viver, e a terceira pergunta é se aquilo que eu faço é realmente o que eu quero fazer, né? Ou se o meu fazer diário é uma obrigação. Então, também é um livro ilustrado, é um livro interativo, que tu vai escolhendo o que tu quer, e então, segundo as tuas escolhas, vai te levando para uma página, para outra, né? É um livro interativo que surgiu agora durante a pandemia também. E isso tudo, gente, é fruto da biodança, isso tudo é fruto da criatividade da biodança, né? Que me estimula, que me apoia e que eu sinto que eu tenho esse espaço para ser quem eu sou e para mostrar o que eu tenho, né? Independente de querer ser perfeita, porque eu sei que isso não vai rolar nunca, né? Gente, quanto renovação, né? Quando você traz a tua fala, não tem como não ir olhando para a linha da criatividade, para a afetividade, para a transcendência. É muito lindo quando a gente começa a ver dançar as linhas em nós, né? Eu estou aqui bem emocionada. Diga, Flávia. E é muito lindo isso que a Silvia traz, que também a Wanderleia sempre trouxe para a gente, que quando a gente tem a vivência da biodança né, na aula de biodança, né, no encontro de biodança, uma coisa que me fascina, que fez com que eu ficasse na biodança, que eu já falei várias vezes aqui no podcast, é a oportunidade de eu mostrar quem eu sou sem barreiras, sem filtros, de eu conseguir me expressar por meio da minha dança, dos meus movimentos, e do meu olhar, do meu sorriso, da expressão da minha emoção, sabendo que eu sou aceita, que eu sou acolhida, que eu sou vista, e o quanto esse trabalho que a gente tem dentro das aulas, né, das vivências, a gente vai transpondo, fazendo parte de nós mesmos e transpondo para a vida, né? Então eu vi muito isso quando a Silvia foi apresentando todas as criações dela, né? O quanto esse potencial que a gente tem de se expressar e poder dançar sendo a gente mesmo transforma a nossa vida mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. É um potencial, nós temos potenciais infinitos dentro de nós, né? E a gente só precisa talvez essa permissão, né? A permissão do mundo e a permissão interna, óbvio, né? Essa é a primeira, é a permissão interna, e sentir que eu posso me expressar, né? E é fantástico, tem muito caminho de expressão dentro da biodança, muito, e tem muitas coisas lindas sendo apresentadas e criações bárbaras aí pelo mundo dentro da biodança, né? E talvez a criação mais importante que a gente teve que fazer, digo a gente, porque estou me referindo agora à escola de biodança. Eu dirijo uma escola de biodança, que é a Escola Solar de Porto Alegre. E eu dirijo essa escola junto com um companheiro, Luiz Castagnini, de Porto Alegre. Ele mora em Porto Alegre, eu moro aqui em Santa Catarina. E a escola é a Escola Solar de Porto Alegre. E as escolas de biodança sempre funcionaram de maneira presencial, evidentemente, né? E aí nós tivemos que fazer uma recriação da maneira de estar juntos, como tu falaste, Wanderleia, não perder o vínculo, né?
porque todo esse contexto nos trouxe muita solidão, nos trouxe muito estar sozinhos. Então, manter o vínculo foi algo muito importante. Então, se o presencial não era possível, o que nós poderíamos fazer para continuar a estar juntos, mantendo o vínculo, não parar uma formação importante, que é a formação de facilitadores, para quem começou com tanta ilusão, com tanta esperança, com tanta alegria, e de repente puxar o freio de mão. Então, nós transformamos os encontros mensais em encontros semanais, e nós nos encontramos todas as semanas. Nos encontramos todas as semanas, e a cada mês nós estudamos um tema diferente dentro do currículo oficial de formação. Então, dentro desse currículo de formação, durante aquele mês, nos encontros semanais, nós estudamos teoricamente, né? Ouvimos alguma música, conversamos, mantemos o vínculo, e isso é fundamental. Inclusive, durante este ano, entraram na escola algumas pessoas que eu não as conheço pessoalmente, não nos vimos fisicamente, mas sinto um afeto e um vínculo com essas pessoas, e que incrivelmente conseguiu acontecer através da tela. Mas não só através da tela, aí é onde entra aquilo que eu falei antes para vocês, através da memória que nós temos da vivência, né? Então, quando eu acesso essa memória de afeto, eu sou capaz de olhar para o Luiz e sentir um afeto aqui, né? Por essa memória que já está anterior dentro de mim, né? Gravada nas minhas células e gravada nesse lugarzinho lá atrás no cérebro. Então, a escola foi modificada, continua funcionando. Quando nós pudermos nos encontrar, faremos todas as vivências pertinentes a tudo isso que a gente vem estudando esse ano inteiro. E, surpreendentemente, continuam entrando novos alunos. Nós vamos começar uma nova turma de formação, agora o mês que vem, em maio. E essa nova turma de formação já tem novos alunos que, claro, conhecem biodança, já fizeram biodança e estão aí dispostos a estudar. E o que está sendo legal é que temos alunos de outros estados também, né? Porque a gente está estudando junto, mas como tem professores nesses lugares onde eles estão, depois, na hora de fazer a prática, eles vão poder fazer a sua prática com esses professores do lugar onde eles estão, né? E isso deu muito dinamismo na escola também, né? Também, às vezes, a gente não conseguia contratar um professor de longe, porque tinha que pagar passagem cara, né? Agora nós podemos contratar professores para a escola de diversos lugares do mundo, porque é mais fácil, né? Nós temos mais acesso, então isso aí está sendo bem gostoso. Bem gostoso. E eu acho que nós já estamos chegando no final do nosso encontro aqui, não é? Já! Tá, e assim, né, tipo, nós estamos aqui, a gente vai ouvindo e vai olhando e vai ficando. Muito lindo, Silvia. Puxa vida, é muito bonito. História de biodança. Muito lindo. Espero que tenha para outros tantos mais, de verdade. Olha, mesmo. Muito, desperta muita coisa, e eu desejo que quem está nos ouvindo seja despertado, né, por essa vontade de viver, porque eu diria que o que nós temos aqui, os 4, é vontade de viver. Vontade de viver, assim, muito, é dizer sim à vida, né? Eu também tenho falado muito isso, assim, acordar e dizer sim à vida, e dormir e dizer sim à vida, né? Dizendo sim à vida, a gente está nesse momento. Então, Flávio, passo para você, querida. Muito obrigada, Silvia, por esse encontro, por essa oportunidade de mostrar um pouco para a gente a vivência com o Rolando Toro, essa pessoa que foi tão inovadora, tão criativa, que se permitiu trazer para o mundo as suas ideias, os seus estudos, as suas experiências e criar esse sistema que tanto toca o nosso coração, a nossa vivência. E não só aqui, né? Quem nos escuta, quem ainda não conhece, tem biodança no mundo inteiro, gente. Vocês não têm ideia. Tem grupos, nossa, e agora, por exemplo, está voltando o presencial lá em Israel, que o pessoal já está tudo vacinado lá. Tem no Japão, tem no Canadá, tem na Europa, tem em diversos lugares do mundo, porque o que nos conecta é o fato de sermos seres vivos, né? De sermos seres que estamos aqui
dentro dessa grande humanidade, dentro dessa grande biosfera, né, da vida. Todos somos seres que temos a vida pulsando dentro de nós, então qualquer pessoa do mundo inteiro pode trabalhar todas as questões que a biodança trabalha. Então, isso que também é muito inovador nesse trabalho realizado pelo Rolando Toro, essa criação dele, de ser algo que está inerentemente ligado a todos nós, que é estar vivos. Então, não precisa ter as condições, assim, para vivenciar a biodança, a pessoa precisa ser isso, aquilo, outro, não. Só precisa estar vivo e estar com vontade de viver, igual a Vanderleia trouxe, né? Então, ficamos muito agradecidos, Silvia, pela sua participação. Foi muito legal escutar as histórias, conhecer um pouco mais, né, dessa pessoa que trouxe tudo isso e o quanto isso significou para você também e quanto você pôde frutificar ainda mais todo esse trabalho. Fico muito agradecida mesmo e espero você mais vezes aqui para contar mais coisas para nós, tanto do seu trabalho quanto das suas vivências também. Que bom, querida, muito obrigada. E como você está falando nisso na biosfera e Vanderleia falando em respiração, se vocês me permitem, vou fazer um convite para quem está nos escutando aqui. E o convite é respirar. Respirar é a primeira coisa que nós fazemos e é a última coisa que nós fazemos nessa existência aqui. E a respiração, que é uma coisa tão automática e que a gente se dá tão pouco conta de que está fazendo, ela é fundamental. E eu acho, inclusive, gente, que não é à toa que essa grande doença mundial que nós estamos vivendo é a doença da respiração, né? Porque nós não estamos respirando. A humanidade entrou num movimento automático onde nós estamos vivendo, ou estávamos vivendo, como autômatas, né? E a respiração, ela é fundamental. Eu acho que realmente não é à toa que nós estamos sendo convidados a olhar muito de perto para a nossa respiração, né? Então, o convite que eu faço para vocês é respirar, porque quando eu inspiro, eu estou dizendo sim à vida, né? Eu estou recebendo tudo que a vida tem para me dar. Eu estou me sentindo plena, eu estou me alimentando, eu estou me nutrindo. A vida vai entrando pelo meu nariz e vai se espalhando por todo o meu corpo. Todas as células vão recebendo esse oxigênio e é uma maneira fantástica de dizer sim para a vida. E quando eu expiro, eu estou soltando toda a carga que eu carrego e que já não me pertence mais. Quanta mochila cheia de pedra, né? Quanta história que não é minha e que eu assumo como minha. Então, cada vez que eu expiro, soltem o ar, sabendo que vocês estão devolvendo para cada um a carga de cada um. E que eu não preciso carregar o que não é meu. E que eu também estou soltando todo o peso, todos os traumas, todas as coisas desagradáveis da minha vida. Ou seja, estou fazendo uma nova opção. No instante que eu solto o ar, eu estou abrindo espaço dentro de mim para fazer uma nova opção. E aí eu vou inspirar novamente e dizer sim à vida e receber todas essas novas opções que eu estou fazendo. É um exercício muito simples, mas que tem uma conotação muito profunda na nossa existência. Fica aí o meu convite e o meu presente ao mesmo tempo para todos vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. Um prazer, uma alegria estar aqui conversando com Vanderleia, com Luiz, com Flaviane, e espero que tenha sido agradável para vocês que estão escutando também. Muito bonito esse convite. Me lembrou muito, no começo da conversa, quando a gente falava sobre o renascimento, né? Então, a respiração é um ciclo, né? Você até falou quando, né, a gente estava falando do renascimento, dos ciclos da vida, que a respiração também é um ciclo. E justamente você
trazer a vida para si e você liberar aquilo que não pertence, né? Muito bonito, eu gostei muito. Também queria pontuar mais algumas partes aí das nossas falas aí. Hoje eu não me falei muito, até porque eu fiquei ouvindo, aprendendo bastante coisa, e esse foi um dos episódios que talvez eu tenha mais aprendido em relação a conteúdos, assim, eu achei fascinante. Quando eu gostei muito quando você citou uma passagem, uma situação que aconteceu do Rolando acariciando uma criança, né? Como ele entregava aquele carinho, aquele afeto de forma integral, né? Acabou até me lembrando uma conversa que a gente teve no episódio sobre o masculino que dança. A gente trouxe um pouco disso sobre como o homem também, como a mulher, pode dar esse afeto integral, e eu lembrei justamente desse episódio quando você falava dessa passagem, porque mostrando, né, o Rolando em si conseguia dar esse afeto de uma forma tão bonita, né? Então eu achei bem interessante, muito legal. Falamos também do poder da música, né? Como a música tem essa capacidade de nos trazer tanta carga emocional e tantas relações emocionais positivas, interessantes. Agora, já passando, né? Quando você falou da vivência na Europa, lá de ter autoconfiança e também aceitar, né, a situação e né, mesmo sem falar a língua, eu achei muito legal, porque é uma mostra de como a biodança pode nos ensinar sem nos falar, né? A gente não precisa de palavras para expressar isso. Então, para expressar essa autoconfiança, todas essas intenções, né? A gente só precisa de ações, de movimentos. Então, a gente precisa fazer, né? Tornar o que a gente deseja em ação, né? E, bom, por fim, eu queria agradecer mais uma vez aqui a Silvia por estar participando. Foi uma conversa riquíssima, gostei muito de tudo isso que você abordou aqui. O convite está estendido para as próximos podcasts, próximos episódios. Então, muito obrigado. E passo a palavra aí para o encerramento, para a Wanderleia, né? Silvia, querida, eu quero agradecer de coração, assim, nessa entrega eu tenho dito muito isso, eu agradeço o Flávio e o Luiz por me colocarem nesse lugar também, porque às vezes a gente não se dá conta, né, de tudo que é possível, então, assim, essa juventude, esse encontro também, né, transgeracional é que nos transforma, né, e nessa transformação, ter você hoje nesse mês enrolando, né, nesse mês da biodança, nesse mês do que para mim é um modo de viver assim, o que mudou minha vida, né? Quando você fala de toda a sua ser biodança, né? Na verdade, você é biodança, né? Então eu me sinto muito lisonjeada, te reverencio, agradeço muito, muito, muito e agradeço porque minha formação é constituída por muitas coisas trazidas pela Silvia, assim, né? Ofertadas, né? Quando você se coloca no mundo, né? E eu acho tão lindo. Outro dia eu me lembrava a Sueli falando de serviço, a Sueli da biodança, né? De serviço, né? Esse serviçoso, né? Então você é um serviçoso, é uma serviçosa. Então, agradecida, gratidão, estou muito feliz e honro o Rolando Toro, que nos integra e que nos proporciona essa família de destino mesmo, biodançante. Então, gratidão. Flávia, querida. Silvia, você pode falar para a gente qual é o teu site, o site da escola ou redes sociais, para que as pessoas possam te encontrar também na internet?
vocês falaram da idade, né? Em algum momento aí vocês comentaram sobre a idade das pessoas que estão fazendo biodança, né? Claro, nós que começamos com Rolando Toro, nós já somos aquela geraçãozinha que já está sendo vacinada agora, né? Que é dos 60 para cima. Agora, é bem interessante que a escola de biodança está atraindo cada vez um público mais jovem, sabe? Porque, em geral, claro, eu vejo, né, os facilitadores de biodança de 60 anos, pois atraem aquelas pessoas que já têm 50 e tal, e está sendo bem o contrário, de 2 anos para cá, o público cada vez mais jovem está buscando isso, e isso é muito interessante, a faixa etária da escola é entre 30 e 40 anos, eu acho espetacular isso, porque é isso que nós precisamos mesmo, né, essa renovação. Então, o site da escola é Escola Biodança Solar, Biodança com Z, porque é a marca registrada, né? O nome original. Então, escolabiodanzasolar.com, tá? Tudo junto. O e-mail também é escola.biodança.solar@gmail.com e no Instagram, no Facebook, vocês podem encontrar como Escola Biodança Solar também. E gratos pela visita de vocês. Vamos colocar na web também o podcast, se for possível. E continuamos em contato. Muito obrigada, queridos. Quero agradecer você que está nos ouvindo, que pôde presenciar essa grande oportunidade de receber a Sílvia aqui com a gente. E também, né, o convite para fazer o exercício da respiração, que a Sílvia nos ensinou, um exercício tão profundo, tão simples e tão profundo, e é interessante que a gente pode fazer em qualquer lugar, né? A gente pode estar, assim, em qualquer situação, qualquer momento, a gente consegue parar, dar essa respirada, fazer esse movimento. Então, também convido você a compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, o nosso podcast. E compartilhar também, contar para nós como é que sentiu, como é que foi para você, como que foi essa oportunidade de fazer esse exercício de respiração, compartilhar com a gente. E conhecer também o trabalho da Sílvia, gente. Vai ser muito legal vocês acessarem o site lá e ter toda essa oportunidade de ver todas as possibilidades que a biodança pode trazer para a gente. Um grande beijo a todos e até o próximo episódio.